Ok, vamos começar com uma pergunta que parece meio de prosa de faculdade, mas que na verdade abre uma porta incrível. Qual é a grande diferença entre o pensamento de dois gigantes do direito do século XX, Hans Kelsen e Herbert Hart? E por que isso importa, assim, até hoje? Essa pergunta é o nosso ponto de partida para uma jornada bem maior, sabe? A gente vai ver como a ideia do que é lei mudou radicalmente, saindo de uma tentativa de transformar o direito numa ciência exata para um debate super intenso sobre justiça, moral e, bom, o poder dos juízes. Exatamente. O que a gente vai fazer aqui é tentar desembrulhar as principais correntes da filosofia do direito usando o material que a gente tem em mãos. A nossa missão é ir além da lei escrita no papel e entender o porquê por trás dela. Vamos começar com o positivismo, que queria ordem e segurança a todo custo, e chegar nas respostas que surgiram depois que o mundo viu que leis, mesmo perfeitas na teoria, podiam ser usadas para cometer as maiores atrocidades. E a promessa é essa, né? Conectar essas teorias que às vezes parecem super abstratas com debates que estão rolando agora nos jornais, nas decisões do STF aqui no Brasil. Então, vamos lá desvendar isso. Para a gente entender a confusão toda de hoje, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que a meta era justamente o contrário, era organizar a bagunça. Vamos para o século XIX. Século XIX, o auge da ciência, da razão, da indústria e o direito, claro, quis embarcar nessa onda. Surgiu o juspositivismo, que basicamente dizia, olha, vamos parar com essa conversa de que o direito vem de Deus ou da natureza. Isso é muito vago, gera insegurança. Direito é o que o Estado diz que é direito. É a lei posta, o jus positum. O objetivo era criar uma ciência jurídica com um objeto de estudo claro, a norma. E ninguém, mas ninguém mesmo, levou isso mais a sério do que um jurista austríaco chamado Hans Kelsen. Ah, Kelsen. O nome que todo estudante de direito ouve 1000 vezes. A teoria pura do direito. O que ele queria dizer com pura? Pura de quê, exatamente? Pura de tudo que não fosse norma jurídica. Kelsen olhava em volta e viu o direito misturado com política, com moral, com sociologia, e ele dizia, isso é contaminação, não é ciência. Para ele, um cientista do direito só pode estudar a norma pela norma. A frase que resume tudo é, direito é norma. E para organizar esse sistema todo, ele imaginou uma estrutura hierárquica onde uma norma tira sua validade de outra norma superior. A famosa pirâmide de Kelsen, onde, um decreto da prefeitura tem que obedecer a uma lei municipal, que tem que estar de acordo com a Constituição do Estado, que, por sua vez, tem que respeitar a Constituição Federal. É uma corrente de validade, uma coisa amarrada na outra. Perfeito. E um detalhe curioso que os materiais trazem é que essa imagem da pirâmide nem foi Kelsen que criou. Foi um italiano, Norberto Bobbio, que a popularizou. Mas isso leva à pergunta de $1 milhão da teoria dele. Se toda norma precisa de uma superior para ser válida, o que dá validade à norma que está no topo de tudo, a própria Constituição? De onde ela tira sua força? Boa pergunta. Não tem nada acima dela. Exato. E a resposta de Kelsen é se o conceito mais genial e, ao mesmo tempo, mais estranho, a norma fundamental, ou Grundnorm. Ela não é uma lei escrita, não está em lugar nenhum. É uma hipótese, um pressuposto lógico que a gente tem que aceitar para que todo o resto faça sentido. É como se a gente dissesse, vamos todos fingir que existe uma ordem invisível que diz, obedeça à primeira Constituição. Espera aí. Então, no fundo, o que Kelsen está dizendo é que todo o gigantesco edifício do direito, com todas as suas leis e tribunais, se baseia numa ficção que todos nós concordamos em aceitar. É quase um ato de fé para que o sistema não desmorone. É exatamente essa provocação. É uma ficção necessária. Mas essa visão tão abstrata, tão pura, começou a incomodar muita gente. E um desses incomodados foi um filósofo inglês, Herbert Hart. Ele também era positivista, mas achava que Kelsen tinha ido longe demais, criando uma teoria que não conversava com realidade, sabe? Com o que os juízes e advogados realmente fazem. E qual foi a grande sacada do Hart para trazer o direito de volta para o mundo real?
Hart disse que olhar para o direito só como um amontoado de ordens ou normas é muito simplista. Ele propôs que o sistema jurídico é uma união muito mais sofisticada de dois tipos de regras. Primeiro, as regras primárias, que são as que impõem deveres, tipo não roube, pague impostos, não mate. Ok, as regras básicas de convivência. Isso. Mas, segundo Hart, uma sociedade só com essas regras seria um caos. A gente não saberia ao certo quais regras valem, não teríamos como mudá-las e nem como resolver conflitos sobre elas. Por isso surgem as regras secundárias, que são, na prática, regras sobre as regras. Elas nos dão os poderes para identificar, criar, modificar e aplicar as regras primárias. As regras de como o Congresso aprova uma lei ou as regras que dão poder a um juiz para julgar um caso são todas regras secundárias. São elas que transformam um monte de regras num sistema jurídico de verdade. Faz todo sentido. E para aquela pergunta do Kelsen sobre o que dá validade a tudo, o Hart também tem uma resposta, né? Mas é bem diferente. Completamente diferente. E aqui está o pulo do gato. Enquanto a norma fundamental de Kelsen é uma hipótese lógica, uma coisa que a gente pressupõe, a regra de reconhecimento de Hart é um fato social, é uma prática, algo que a gente pode observar, é o conjunto de critérios que os operadores do direito, juízes, tribunais, advogados, usam no seu dia a dia para saber o que é lei válida e o que não é. Mas espera um pouco. Se a regra de reconhecimento de Hart é só o que os juízes fazem na prática, isso não parece meio frágil? E se eles, de repente, começarem a aceitar critérios absurdos? O sistema todo não se corrompe? A ideia do Kelsen, mesmo sendo estranha, não parece mais sólida? Essa é a crítica perfeita e é exatamente a porta que Hart abre na sua teoria. A regra de reconhecimento depende da aceitação contínua dos operadores do direito. Mas a coisa fica ainda mais complicada. Hart admite que, como as leis usam palavras, elas sempre terão uma textura aberta. Haverá um núcleo de significado claro, mas também uma zona de penumbra, de incerteza. O famoso exemplo da placa "Proibido veículos no parque". Um carro, óbvio que não pode. Uma ambulância numa emergência, talvez possa. Mas e um patinete elétrico? E um skate? E um carrinho de bebê? Exatamente. Para Hart, nesses casos difíceis na zona de penumbra, o direito é indeterminado. A regra não dá uma resposta. E aí, o juiz tem o que ele chama de discricionariedade. Na prática, ele age como um pequeno legislador, criando uma regra nova para aquele caso específico. No fim das contas, o direito tem buracos, e nesses buracos o juiz decide como quer. Isso é uma bomba, porque essa ideia abre a porta para o juiz decidir com base em qualquer coisa, até mesmo em suas próprias convicções políticas ou morais. Uma bomba. E essa ideia de discricionariedade explodiu num contexto histórico terrível. A primeira metade do século XX, com o nazismo e o fascismo, tinha mostrado ao mundo, da forma mais brutal possível, que leis criadas segundo todos os procedimentos corretos, leis formalmente válidas, podiam ser usadas para justificar o Holocausto. A ideia de que lei é lei e ponto final entrou numa crise moral profunda. Fez todo mundo se perguntar, né? Será que basta a lei ser válida? Ela não precisa ser também justa? Exato. Foi esse medo, nascido das cinzas da Segunda Guerra, que forçou a filosofia a procurar uma nova bússola. E a primeira grande bússola foi a de um filósofo americano, John Rawls, que em 1971 publicou uma obra que mudou tudo, chamada Uma Teoria da Justiça. Ele virou o jogo. A pergunta dele não era o que é a lei, mas sim o que é a justiça. E a resposta dele vem de um experimento mental que é simplesmente genial: a posição original e o véu da ignorância. A ideia é, vamos imaginar que a gente pudesse escolher os princípios básicos de uma nova sociedade. Só que a gente faria essa escolha sem saber quem a gente seria nessa sociedade. Sem saber se seríamos ricos ou pobres, homens ou mulheres, de qual etnia, com quais talentos ou deficiências. Que ideia! Forçar a imparcialidade. Exatamente. Cobertos por esse véu da ignorância, sem saber o que nos beneficiaria pessoalmente, o que nós escolheríamos. Rawls diz que, por puro autointeresse racional, para nos protegermos do pior cenário possível, todos concordaríamos em dois princípios básicos. O primeiro, com prioridade total, seria o princípio da liberdade igual. Ou seja,
todo mundo tem que ter o máximo de liberdade possível, desde que não atrapalhe a mesma liberdade dos outros. E o segundo? O segundo é o princípio da diferença. Ele diz que desigualdades de grana e poder só são justas, só são aceitáveis se elas existirem para beneficiar ao máximo os que estão na pior posição na sociedade. É o famoso princípio maximin, maximizar a situação de quem tem o mínimo. Não é uma busca por igualdade total, mas por uma desigualdade que funcione para todos, especialmente para os mais vulneráveis. Enquanto Rawls pensava na estrutura da sociedade justa, outro americano, Ronald Dworkin, foi para a briga direta com Hart e sua ideia de que o juiz cria o direito nos casos difíceis. Dworkin foi o crítico mais feroz de Hart. Ele dizia que essa ideia de discricionariedade era um absurdo, que ela traía o ideal de que vivemos sob o governo das leis e não dos homens. Para Dworkin, mesmo nos casos mais cabeludos, os juízes não inventam uma resposta. Eles têm o dever de buscar a única resposta correta que já existe escondida dentro do sistema jurídico. Ok, mas se a resposta não está clara na lei, de onde o juiz tira essa única resposta correta? Parece mágica. Não é mágica. É um trabalho de interpretação muito mais profundo. Dworkin diz que Hart erra ao pensar que o direito é feito só de regras, que funcionam no modo tudo ou nada. Ou se aplica ou não se aplica. Para Dworkin, o direito também é feito de princípios. E qual a diferença? É como a diferença entre uma regra de trânsito e um conselho de direção. Não ultrapasse 80 km por hora é uma regra, ou você cumpriu ou não. Já dirija com cuidado é um princípio. Ele não te dá uma resposta exata, mas te guia em 1000 situações diferentes. Essa é a ideia. Analogia perfeita. Os princípios, como a dignidade da pessoa humana ou a liberdade de expressão, têm uma dimensão de peso. Num caso difícil, vários princípios podem entrar em conflito, e o juiz precisa ponderar qual deles tem o mais peso naquela situação específica. Isso leva ao coração da teoria dele, o direito como integridade. O juiz deve decidir de um jeito que seja consistente com as leis e decisões do passado, mas interpretando toda essa história da melhor forma moral e política possível. É como escrever um romance em cadeia, sabe? Cada juiz escreve um novo capítulo, que precisa fazer sentido com tudo que veio antes e, ao mesmo tempo, tornar a história toda a melhor possível. Certo. E para fazer isso, ele cria a figura do juiz Hércules. Um juiz com superpoderes, inteligência e paciência infinitos, que conseguiria fazer essa tarefa perfeitamente. Mas vamos ser sinceras, na vida real, onde a gente não tem o Hércules no STF, como um juiz comum sequer começa a fazer isso? Parece uma tarefa impossível. É uma tarefa ideal, um norte. Mas essa visão idealista também não agradou a todos. Até agora, todo mundo estava tentando, de algum jeito, consertar o direito, torná-lo mais justo ou coerente. Mas e se o problema for o próprio sistema? E se o direito, mesmo o mais justo na aparência, for na verdade uma ferramenta de dominação? Aí a gente entra num terreno bem mais crítico, né? A escola de Frankfurt. Exatamente. Pensa em Adorno e Horkheimer. A pergunta deles é: a serviço de quem está o direito na sociedade capitalista? Eles criaram um conceito chamado razão instrumental. A ideia é que a razão, que o iluminismo prometeu que nos libertaria, virou só uma ferramenta para calcular a forma mais eficiente de dominar a natureza e outras pessoas. Então a razão instrumental é tipo usar um GPS super avançado que calcula a rota mais eficiente para o penhasco mais próximo. A ferramenta é genial, mas o objetivo para o qual ela está sendo usada é desastroso. É isso. É uma ótima imagem. E eles veem essa mesma lógica na indústria cultural. Filmes, músicas, tudo vira uma mercadoria padronizada, feita para gerar lucro e nos deixar passivos, conformados. O direito, para eles, entra nesse mesmo esquema. Com sua aparência de neutralidade e igualdade, ele, na verdade, esconde e legitima as desigualdades do capitalismo. Ele resolve os conflitos na superfície, sem nunca tocar na raiz da injustiça. Mas da segunda geração dessa mesma escola, vem uma voz bem mais otimista, Jürgen Habermas. O fascinante em Habermas é que ele encontra salvação naquilo que a primeira geração via como problema, a comunicação. Para ele,
Uma lei não é legítima porque um rei mandou ou porque segue uma lógica pura. Uma lei é legítima se todos que serão afetados por ela pudessem, em tese, concordar com ela depois de um debate aberto, livre e racional na esfera pública. A legitimidade nasce do diálogo democrático. E trazendo toda essa discussão para o Brasil, os materiais dão um destaque especial para Miguel Reale e sua teoria tridimensional do direito. Parece uma tentativa de juntar as peças desse quebra-cabeça todo. É uma síntese muito elegante. Reale dizia que é um erro olhar para o direito e ver só a norma, como Kelsen, ou só o fato social, como alguns sociólogos, ou só o valor, como alguns filósofos. Para ele, o direito é sempre a união inseparável dessas três coisas. O fato, que é o problema que acontece na vida real, o valor, que é o que a sociedade considera justo ou bom, e a norma, a tentativa de organizar aquele fato de acordo com aquele valor. Então é uma coisa que nunca para, né? Um alimenta o outro o tempo todo. Tensão, nasce uma norma. Essa norma, por sua vez, muda a realidade, vira um novo fato que será reavaliado e assim por diante. Isso não é só teoria bonita. Reale foi o principal arquiteto do nosso Código Civil de 2002, que é cheio de conceitos abertos como função social do contrato ou boa-fé. Essas são normas que obrigam o juiz a fazer exatamente essa análise tridimensional. Olhar para o caso concreto, para os valores da sociedade e para o texto da lei, tudo junto. Uau! Que jornada! A gente saiu da tentativa do Kelsen de trancar o direito numa torre de marfim científica, passou pela crise da Segunda Guerra, que forçou todo mundo a reconectar lei e justiça com Rawls e Dworkin, mergulhou na crítica radical da Escola de Frankfurt e terminou com essa tentativa de síntese do brasileiro Miguel Reale. E o mais incrível é perceber como essa tensão fundamental entre a segurança e a previsibilidade que o positivismo tanto queria e a busca por justiça material que o pós-positivismo exige não é uma discussão de livro. Ela está viva e pulsando nos debates de hoje no Brasil. Qual é o limite do poder de um juiz do STF? A Constituição deve ser lida ao pé da letra ou à luz de princípios maiores? O que chamam de ativismo judicial é uma defesa da justiça ou uma ameaça à democracia? Todas essas perguntas são ecos desse diálogo de gigantes que a gente acabou de percorrer. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve, uma reflexão, sabe? Depois de todas essas teorias sobre sistemas, princípios e regras, o que acontece quando uma lei, aplicada de forma tecnicamente perfeita, leva a um resultado que, naquele caso específico, parece profundamente injusto? Os materiais falam em equidade, que é a justiça do caso concreto, e isso levanta a pergunta final. Em que momento, se é que existe um juiz pode ou deve corrigir a lei para fazer o que parece ser mais justo? Essa questão talvez mostre que o diálogo entre a regra e a justiça é um romance em cadeia que nunca vai ter um último capítulo.